E vamos dizer assim: e trouxeram-lhe também criancinhas para que ele tocasse. Vendo isso, os discípulos repreenderam. E Jesus, porém, deixou-se e disse-lhe: deixar vir a mim as crianças, e não as impeça, porque o reino de Deus é aquele que se parecem com eles. E no capítulo 17, no versículo 17, capítulo 18, versículo 17, diz assim: em verdade declaro que não recebei o reino de Deus como uma criancinha. Nele serão, eles entrará. E no capítulo 18, um homem veio falar com nosso Senhor Jesus Cristo. De posição perguntou então Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus disse: respondeu-lhe bem, porque me chamas bom? Ninguém é bom são só Deus. E no versículo 20, ele diz assim: conhece os mandamentos: e não cometerás adultério, e não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe. E o homem respondeu para nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, o homem rico: disse-lhe, tudo isso tenho aguardado desde a minha mocidade. E todas as palavras que Jesus falou, ainda falta uma coisa: vende tudo o que tem de bom, que tem, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. E esse homem ficou triste, né? Porque tinha muita coisa para resolver e acompanhar Jesus, né? Era uma pessoa que saía com o povo, fazendo cura, fazendo tudo, mas dormia nas pedras, né? Na areia, com chuva, com vento. Mas ele disse assim, e daí no capítulo 23 disse assim: ouvindo isto, ele se entristeceu, mas era muito rico. E depois Jesus disse no versículo 24, ele diz assim: entristeceu-se e disse Jesus: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E no versículo 18, no capítulo 26, diz assim: perguntaram-lhe, e ouvindos, quem estão poderá ser salvo? Então se perguntou, respondeu-lhe Jesus: o que é impossível o que é impossível aos homens é possível a Deus. A Deus faz tudo o que Ele quer, né? Que nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo faz, né? E no capítulo 28, Pedro então disse: vem, nós abandonemos tudo e seguimos. E Jesus respondeu: em verdade declaro, ninguém que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, suas mulheres, seus irmãos, seus pais e seus filhos. E aí no capítulo 30, no versículo 30 diz assim: que não recebe muito mais neste mundo, e no mundo vindouro é a vida eterna. A vida eterna que é muito melhor do que o mundo daqui, né? E no versículo 31 diz assim: em seguida Jesus tomou a parte dos 12 e disse-lhe: eis que subiremos a Jerusalém, todo o que foi escrito pelos profetas e o respeito do Filho do Homem será cumprido. Tem que ir para Jerusalém para poder o povo saber quem que ele era, né? E no capítulo
no capítulo 18, no capítulo 18, no versículo 32, diz assim: e ele será entregue aos pagãos, hão de escarnecer e ultrajá-lo e desprezá-lo. E no capítulo 33 diz assim, no versículo 33 diz assim: bater-lo com a vara e varão, morrerá e no terceiro dia ressuscitará. No 34, no versículo 34 ele diz assim: não há ele nada de compreender estas palavras, irão-lhe ignorar, cujo sentido não poder entender. Aquele povo que ia crucificar ele não entendia, né? Não sabia, não podia entender quem que ele era. E ao aproximar-se de Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. E no capítulo 36, no versículo 36, no capítulo 18, versículo 36, diz assim: ouvindo a ruína da multidão que passava, perguntou-lhe: o que verá? O que está acontecendo aqui? Que está esse barulhão e eu estou aqui. O cego não sabia de nada, né? Aí falaram para eles. Respondeu-lhe: Jesus de Nazaré que passa. E ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E começou a gritar e falar, né? Daí eles quiseram repreender ele. E os vinham na frente, resplenderam-se redemorados para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, no versículo 40, Jesus escutou, né? Viu ele falando, e Jesus parou e mandou-lhe trouxerem. E chegando a ele perto, Jesus perguntou para ele. No capítulo 41 diz assim: que queres que te faça? Respondeu-lhe: Senhor, quero ou que eu veja. Queria enxergar, né? E no versículo 42 diz assim: e Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E no capítulo 18 no versículo 43 diz assim: imediatamente ficou vendo, seguindo Jesus, glorificando a Deus, presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todo o povo deu glória ao nosso Senhor. E agora no 19. E então no capítulo 19 diz assim: então Jesus entrou em Jericó e aí estava atravessando a cidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo havia aí um homem muito rico chamado Ezequiel, e é chefe da receber os de imposto. É o homem que subiu na árvore, né? Que foi ver nosso, ele era muito baixinho, foi ver nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele ia passando no capítulo 19 do versículo 3 disse assim: ele procurava ser quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura, ele era pequeno, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, ele conhecia, ele sabia tudo o que ia acontecer, o que ia fazer, que ele era o próprio Deus, ele sabia na mente das pessoas, no cérebro da pessoa, ele sabia tudinho. Ele viu que o homem subiu, ele vinha de longe e ficou vendo que o homem subiu na árvore e foi falar com ele para ele poder descer para ir na casa dele. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, estamos sempre na presença do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.